Quando você fecha os olhos, quem se torna o mestre dos seus sonhos? Cada sonho pode ser uma mensagem imperdível. Olá, amigos! Este vídeo apresenta os misteriosos deuses dos sonhos de diferentes culturas, do egípcio Bes ao grego Morfeu. Descubra quem, segundo os mitos antigos, controla seus sonhos e o que significa conhecê-los hoje. Antes de continuarmos, curta, inscreva-se no canal e deixe suas impressões. Você aprenderá muitas coisas interessantes e intrigantes aqui. O sono é uma coincidência do cérebro ou um caminho trilhado pelos deuses? Talvez o seu mundo noturno seja um reino antigo onde os mitos ainda habitam? Mestres dos sonhos, deuses que vêm à noite. Os sonhos são um espaço onde os limites da realidade desaparecem. Estamos acostumados a explicá-los como o trabalho do cérebro, mas milhares de anos atrás, as pessoas acreditavam que os sonhos eram um caminho para o mundo dos deuses. E se um sinal aparecer neles, significa que o próprio destino falou com você. Quem governa seus sonhos? A seguir, aprenderemos os segredos das culturas antigas. Segredos do Egito. Quem era o guardião do silêncio? No Antigo Egito, o sono era considerado a porta de entrada para o Dua, a vida após a morte. Para os egípcios, o sono era uma verdadeira jornada para o Dua, o mundo após a morte. Ali reinava Bes, um deus pequeno, mas formidável, com rosto leonino e olhos esbugalhados. Ele protegia quem dormia de espíritos malignos, afastava pesadelos e podia revelar visões proféticas aos faraós. Estatuetas e amuletos de Bes eram deixados sob os travesseiros das casas para garantir sua proteção. Acreditava-se que se Bes desse um sonho de advertência, ele deveria ser cumprido sem demora, caso contrário, a pessoa poderia perder o favor dos deuses. Os egípcios deixavam amuletos com sua imagem sob os travesseiros, acreditando que ele afastaria pesadelos e concederia uma visão do futuro. Mistérios da Grécia, o Palácio de Morfeu. Os gregos viam os sonhos como uma mensagem direta do Olimpo. Hipnos, o deus do sono, embalava as pessoas com asas macias, e seu filho Morfeu podia assumir qualquer forma. Ele aparecia a reis e heróis para transmitir a vontade de Zeus. Adivinhos até realizavam incubação de sonhos, dormir durante a noite em templos, aguardando uma revelação. Um sonho era considerado um conselho que não podia ser ignorado. Rejeitar tal sonho era considerado um desafio aos deuses, pois o próprio destino falava por meio de Morfeu. Segredos das Terras do Norte, Ode e Visões. As divindades escandinavas também dominavam a arte do sono. As sagas escandinavas contam como o deus supremo Odin vagava entre mundos, enviando sonhos proféticos aos escolhidos. Os guerreiros berserqueiros acreditavam que se Odin revelasse a imagem de uma batalha iminente em um sonho, o resultado já estava decidido. Sinais oníricos podiam indicar o vencedor, sugerir táticas ou alertar contra a morte. Para os nortistas, uma visão de Odin não era uma metáfora, mas um comando real. O Oriente e as culturas distantes. Na China, acreditava-se que em um sonho, a alma viajava para o reino espiritual e podia encontrar ancestrais. Seus conselhos podiam fortalecer a harmonia familiar ou alertar sobre perigos. Os Vedas indianos diziam: o sono é uma morte menor, e as imagens nele contidas são indícios do caminho kármico. Para os xamãs siberianos, os sonhos se tornaram locais de encontros reais com espíritos, não símbolos. Os xamãs siberianos foram ainda mais longe. Para eles, os sonhos são uma jornada real através dos mundos, e encontrar espíritos em um sonho era equivalente a encontrá-los na realidade. Visão mística, guardiões do umbral. Muitas lendas de diferentes povos apresentam imagens de guardiões dos sonhos, seres que se interpõem entre o mundo humano e o mundo espiritual. Eles eram descritos como sombras brilhantes, como guias de pássaros ou como figuras sem rosto na cabeceira da cama. Esses guardiões decidem exatamente o que uma pessoa verá em um sonho e se ela será capaz de se lembrar do que viu. Os místicos modernos os chamam de arquétipos do inconsciente coletivo, tão antigos quanto a própria humanidade. Uma visão moderna dos sonhos. A ciência explica os sonhos por meio do trabalho da memória e da emoção. O cérebro classifica as impressões, combinando-as em imagens bizarras. Mas mesmo hoje, muitos acordam sentindo como se alguém os estivesse guiando ou alertando durante a noite. Talvez os antigos deuses dos sonhos sejam símbolos de nossa própria sabedoria profunda,
manifestações do inconsciente que ainda ouvimos quando o mundo se cala. Um acorde filosófico para concluir. Talvez os deuses dos sonhos não sejam seres de templos de pedra, mas arquétipos que vivem dentro de nós? Quando fechamos os olhos, entramos em um espaço onde o tempo não é linear, onde a experiência pessoal se entrelaça com o inconsciente coletivo. E neste mundo, cada um de nós pode ouvir a voz de Morfeu ou os passos de Bes, mesmo que esses deuses existam apenas como imagens que a humanidade carrega em sua alma. Todas as culturas viram os sonhos como uma janela para o mundo dos deuses e do destino. Quando você acorda de um sonho vívido, talvez não seja apenas o seu cérebro em ação, mas uma mão ancestral guiando você gentilmente pela escuridão. Quando você adormece, outra vida começa, onde os antigos guardiões do sono governam. Você sabia disso? Compartilhe seus pensamentos e impressões sobre o que ouviu e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Agradecemos antecipadamente.